Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Ei, você mesmo, você aí. Não se faz de desentendido. Chegou a hora, vem comigo, partiu pensar. Aliás, hashtag partiu pensar. E não é tomando nota, não é um ensinando e o outro aprendendo. Não, é junto, sabe? Se pra nadar é preciso nadar, se pra tocar flauta é preciso tocar flauta, soprar ali no canudinho. Para pensar é preciso pensar, e para pensar bem é preciso começar a pensar cada vez melhor. Não é de qualquer jeito, não. De qualquer jeito a gente não sai do lugar. Já falei aqui, tem gente que nada a vida inteira e não aprende a nadar. Tem gente que joga bola a vida inteira e é ruim do nascimento à cova. Com o pensamento, parece acontecer mais ou menos a mesma coisa. A gente está sempre pensando, mas como não tem quem ensine, não tem quem estimule, não tem quem corrija, não tem quem oriente, a gente pensa mal e segue pensando mal, até porque, dependendo de com quem a gente interage, pensar mal é condição de boa comunicação. Como eu já disse em algum momento, o ser humano, homens e mulheres, não é nada além do que uma parte da natureza. Cada homem, cada mulher é uma maneira particular de ser, uma maneira particular da natureza se manifestar. Cada homem é um modo, eu diria, uma maneira de ser particular pela qual ou pelo qual a vida existe. Poderíamos até dizer que cada vivente é uma manifestação absolutamente singular a cada instante da potência da vida. Da potência da vida. Eu aqui estou manifestando de modo singular a potência da vida. O gato Epaminondas, esticado aqui no meu colo e olhando para mim com os olhos semicerrados, é outra manifestação particular da potência da vida. E você que me ouve nesse momento, igual também. Eu adoro imaginar que Deus é a natureza. E, portanto, somos todos manifestações particulares da potência divina da vida. Em termos poéticos, poderíamos dizer, somos todos homens e mulheres, assim como os demais viventes, filhos, ou, se você preferir, gerados pela Mãe Vida. E assim, somos todos centelhas de um fogo divino que emerge aqui e acolá toda vez que a vida pulsa. Somos todos seres perfeitos, desde que não tenhamos a nos comparar com perfeições idealizadas por quem quer que seja. Claro, se você tiver um podcast nota 10 perfeito e ideal, aí você rebaixou o meu. Mas você só rebaixou o meu porque comparou com aquilo que alguém inventou como sendo o ideal. Mas não tendo essa preocupação, tudo que já é o que tem que ser. E, portanto, já é perfeito por si só. Tão perfeito quanto essa vida infinita de que somos uma expressão particular, singular, transitória, finita e episódica. Infelizmente, não nos entendemos desse jeito. Os homens normalmente se entendem como
diferentes da natureza, externos à natureza, exteriores à natureza e, portanto, também se tomam por destruidores dessa mesma natureza. E assim os homens estão o tempo inteiro se comparando com ideais de perfeição, e essa comparação os coloca em rebaixamento, em humilhação, em degradação, em tristeza, em frustração. Como tudo que existe, um ser humano, ele comunica, ele expressa a sua essência por intermédio de uma quantidade enorme de atributos. Como tudo que existe. No entanto, a nossa consciência, o nosso espírito, a nossa inteligência só consegue captar essa essência das coisas, essa tal de substância, por intermédio de 2 atributos apenas. Haverá muitos outros, mas a gente só consegue perceber 2. E esses 2 são o pensamento e a matéria. Para pensar, aquilo que não é madeira, metal, cortiça, mesa, asfalto, etc., é pensamento. E o que não é pensamento é matéria, cortiça, asfalto, vidro, plástico, metal, etc. Não tem terceira via. Ou é matéria ou é pensamento. Então veja que loucura. As coisas, sejam elas quais forem, viventes ou não, elas se manifestam por intermédio de infinitos atributos, mas o homem só consegue apreender 2 deles, matéria e pensamento. Então vamos lá. Eu, professor Clóvis, né? Dizem os outros. Professor Clóvis, Clóvis. Eu me manifesto sim. Então lá, o que você vê aí? O que você vê aí é matéria, crânio com má distribuição capilar, um nariz que eu detesto particularmente porque ele abaixa na ponta, sabe? Já me disseram que tem falta de osso na ponta. Um cirurgião plástico se ofereceu para botar uma prótese para segurar o nariz um pouco mais para cima. Mas aí eu pensei comigo mesmo, já tô tão fudido, né? E ainda ficar arrumando sarna para se coçar, né? Que importância isso tem, né? Aí eu também tenho tenho orelhas, né? Tenho barriga, ombro, pernas, etc. Eu me manifesto através dessa matéria que você pode perceber sensorialmente, né? Uma falta de bunda impressionante, né? Um excesso abdominal óbvio. Enfim, tudo o que as pessoas costumam reunir sob a alcunha de feiura. Agora, além da matéria, há pensamento, não há dúvida, há pensamento, não tem dúvida nenhuma. Veja você, né, que eu estou aqui falando e as ideias estão vindo e eu estou propondo ideias e eu estou tudo bem que tem neurônio em sinapse, mas você pode abrir o meu cérebro, não vai encontrar no meu cérebro nenhuma dessas palavras que eu estou mencionando aqui, né? Por quê? Porque no final das contas há uma diferença entre o cérebro e a mente, né? Entre o cérebro e o espírito que produz as ideias, né? Claro que sem o cérebro a mente não produziria as ideias, mas é claro também que nem tudo termina no neurônio. Há aí alguma coisa misteriosa que nos permite alinhavar todas essas ideias, vamos chamar isso de pensamento. Então, olha só, eu sou o quê? Eu sou perna torta, zarolho, careca, barrigudo, medonho, e tal. E eu sou também o quê? As coisas que eu penso, né? Portanto, eu também, na hora de me perceber, eu me percebo por esses 2 atributos a que eu me referi nesse momento, ou seja, a matéria e o pensamento. Aí a mesa, não sei se pensa. Se pensa, eu não consigo individuar esse pensamento. Portanto, para mim, a mesa é só mesmo matéria.
nós percebemos, então, corpos e ideias. Resumindo a parada, é isso que nós flagramos do mundo, corpos e ideias. E quando um homem percebe o seu próprio ser no pensamento, ele aparece para si mesmo como um espírito através da forma de uma ideia. Sua consciência é para ele mesmo constituída de um grande número de ideias, sensações, emoções, sentimentos, percepções, lembranças, conceitos, noções, perspectivas. Quando um homem se percebe na extensão, ele aparece para ele mesmo como matéria. Por intermédio do quê? Por intermédio da forma do seu corpo. Você viu que eu falei? Arredondado, descadeirado, desbundado. Seu corpo, ele mesmo constituído de uma infinitude de partes que poderíamos entender como sendo outros corpos reunidos num só. Células, órgãos, tecidos. Pois muito bem, na verdade, nem o espírito, nem o corpo existem como tais, isoladamente, separadamente. Eles não existem no mundo, o espírito e o corpo. Eles não existem no mundo. Eles são apenas maneiras que o ser humano percebe a si mesmo. Então, quando o homem e a mulher pensam sobre o homem e a mulher, eles pensam sobre o homem e a mulher por intermédio desses dois atributos, que é o que eles conseguem captar. É o corpo e suas formas, é a consciência e as suas ideias. Tanto é assim que quando você põe humanos em relação, e humanos avaliam humanos, identificam humanos, falam sobre humanos, ora falam sobre a extensão, a matéria, o corpo e a forma, ora falam sobre a consciência, o espírito e suas ideias. Haverá quem divida isso em beleza exterior e beleza interior. Haverá quem denuncie o apreço só pelo corpício. E haverá quem preconize que o amor verdadeiro pressupõe um encantamento pela alma, pelo espírito, pela consciência e pelas ideias. Mas o que a gente tem que saber é que diante da nossa pobreza, na hora de abordar o mundo, nós mesmos, para nós mesmos, aparecemos mediante esses dois atributos, que são a extensão, a matéria e o corpo de um lado, o pensamento, a consciência e as ideias do outro lado. Agora, isso aí é a nossa maneira de flagrar e de perceber. É claro que esses dois atributos, numa determinada pessoa de carne e osso, estão imbricados, estão reunidos, estão juntos. E o modo como essa imbricação se dá ainda é para nós um grande mistério. Mas o certo é que o atributo do pensamento se dá em associação a um certo corpo e o atributo de um certo corpo se dá em associação a um certo pensamento. Da mesma forma, no interior do espírito, aquilo que nós sentimos é indissociável daquilo que nós pensamos. O que eu quero dizer com isso? Que se você tiver, por exemplo, triste, essa tristeza terá consequências nas ideias que você vai produzir pela sua mente. Se você estiver alegre, essa alegria vai ter consequências naquilo que a sua mente produzirá em termos de ideias. Não funciona separadamente, autonomamente. Funciona de maneira imbricada, interpenetrada, funciona de maneira conjunta. Ou, se você preferir entender, de modo paralelo. Pensou, sentiu, sentiu, pensou. Como dois carrinhos que avançam paralelamente. Cada um vai na sua estrada, mas eles vão juntos. De tal modo que não há que pretender entender
o que alguém pensou sem ter nenhuma noção do que sente. Não há como pretender saber o que se sente sem ter nenhuma noção do que se pensa. Muitas vezes alguém gostaria de não ter tantas ideias ruins, macabras, coisas ruins que vêm à cabeça e que são horríveis. Pois bem, saiba que isso aí tem a ver com a tristeza que você sente. E a tristeza que você sente tem a ver com o que você pensa. Você, naturalmente, sempre foi educado para pensar que não é bem assim. E que, portanto, a tua atividade de pensamento tem que independer das tuas sensações. Mas o que você poderia começar a cogitar é que talvez isso não seja possível. E, portanto, a gente só descobre porque uma pessoa disse o que disse, pensou o que pensou, escreveu o que escreveu, se formos a fundo nas suas experiências vitais, nos seus afetos, nas suas emoções, nas suas alegrias e tristezas, temores e esperanças. Que loucura, não é não? Tomara que você tenha levado em conta isso. Se quiser ouvir de novo, ouça, mas isso pode ser transformador da tua vida. Acredita em mim, isso pode ser transformador da tua vida. E por quê? Ah, meu amigo, porque todo mundo acha que de um lado está o corpo e suas sensações, do outro lado está a cachola com as suas ideias, e que o melhor que você tem a fazer é, por intermédio da sua cachola e das suas ideias, segurar os ímpetos e os apetites do seu corpo. Não sei se rola não. Essas ideias, viu? Elas estão mancomunadas com as nossas sensações mais escondidas. Fica bem. Se você gostou, volta. Beijão e até a próxima. Valeu! Você ouviu o Partiu Pensar, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar e continue a refletir sobre este episódio nas redes sociais.